Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui para mais um check-in do offloading, tomando aquele cafezinho básico, gostoso. Vamos lá. Essa semana nós estamos dedicando todo o nosso conteúdo do check-in, toda essa conversa aqui das 7h25 da manhã, para falar dos arquétipos dos quais nós estamos nos despedindo. Essa despedida não significa que eles não farão mais parte do nosso dia a dia, só não temos mais tanta evidência porque o Sol está deixando aquele signo que é o de Câncer. Então nós trabalhamos ontem o arquétipo da Imperatriz, que é um arquétipo da Mãe Terra, também poderia ser chamado assim, da fertilidade, da abundância, da criatividade em alta, do cuidado, da proteção, da maternagem. Hoje nós vamos ver um outro arquétipo relacionado ainda ao signo de Câncer, que é o 3 de Copas. E hoje eu também vou contar para vocês a história que eu contei lá no workshop da Tríade, que aconteceu em junho, tá? No workshop de Câncer. Vocês sabem que nos workshops da Tríade a gente sempre tem três terapias, vamos chamar assim, ou 3 ferramentas, 3 instrumentos de autoconhecimento. Então a primeira delas é uma história, a contoterapia. E lá eu contei uma história então relacionada ao arquétipo daquele signo. E se assim continuamos, a gente faz isso todos os meses. E essa história, ela teve uma particularidade, porque ela começou lá no workshop de junho. É uma história que eu vou contar em 2 partes. A primeira parte eu contei lá em junho e a segunda parte eu vou contar agora no workshop em julho, que é o workshop de Leão. Então eu dividi... Oi, Amara, tudo bem? Eu dividi em 2 partes para justamente a gente poder ter o foco relacionado ao arquétipo daquele mês, tá? Então, vamos lá, vamos contar a história. Eu acho que o meu sininho tá por aqui. Eu prometi então que para as pessoas que não puderam participar do workshop de junho, como é que elas poderiam participar do workshop de julho se elas perderam metade da história? Bom, a gente tem um ditado lá na Tríade que a gente diz assim: a gente confia no campo. Então, se eu não participei, era porque, né, eu estava com outras evidências na minha vida, outras prioridades, ou não estava ainda com o ouvido e o olho preparado para aquele conteúdo. Tá tudo certo, não tem nada de, estou atrasada, nada disso. Mas para contextualizar quem quer participar agora, eu vou contar a história que foi contada lá e aí já fica gravado. Aí também você pode fazer essas reflexões independentemente do mês do ano, tá? Nós é que fazemos essa relação, tá? Entre o signo solar e o arquétipo. Então vamos lá, vou contar essa história para vocês. Vamos lá. Ó, 5 aninhos de idade, viu, gente? Essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela é lá da mitologia. Mas ela é uma história da mitologia grega, mas ela é uma história que a Clarissa Pinkola conta num livro chamado The Creative Fire. É um livro que não está traduzido. Ele seria uma tradução, o fogo criativo. É sobre o fogo criativo. E a gente sabe que a Clarissa fala muito sobre o fogo criativo, sendo a nossa libido a fonte desse fogo ou o próprio fogo. E a libido não necessariamente apenas ligada a relacionamentos ou à expressão sexual, e sim a libido, que é o entusiasmo, que é a nossa energia interna, a nossa força para construir e para criar seja lá o que for que a gente queira. Então ela traz essa história da Deméter, que é a mãe de tudo. Deméter, a grande deusa, né, da terra, da mãe de tudo que está no presente e tudo que virá a ser no futuro. Então a Deméter, ela é a mãe de todas as montanhas, de todas as florestas, de todos os animais, de tudo que existe no planeta. E ela é, então, uma mulher muito forte, muito fértil, né? Ela tá sempre grávida e depois que dá à luz, ela engravida de novo e ela cria mais alguma coisa. Então, na história da mitologia, Deméter é mãe de tudo que há no presente e que virá a existir no futuro. E a Deméter, ela então tem todas as características de uma mãe protetora, cuidadosa, afetuosa, amorosa, nutridora,
acolhedora, e ela tem uma filha semelhante a ela, né? Não uma árvore ou um animal, mas uma filha mesmo, que se chama Perséfone. E esta filha, ela nutre a Deméter de volta. Então, através dos olhos da Perséfone, a Deméter consegue brincar, ter aquela leveza de experimentar as coisas, de vivenciar, né, coisas, de viver novas experiências. A Perséfone, ela é muito aventureira. Então ela sai pelo mundo, né, admirando as plantas e cheirando as flores, e ela experimenta todas as frutas, e ela pula e ela brinca com essa leveza. Quando a Perséfone sai para fazer as coisas no mundo, ela não pensa em resultado. Ela só vive, leve. E é isso que nutre a Deméter de volta. É isso que mantém a Deméter sempre fértil, sempre forte, sempre essa grande mãe de tudo. Então, elas têm uma relação muito boa. A Deméter como nutridora principal, como mãe da Perséfone, e a Perséfone que através dos olhos dela, a Deméter consegue se nutrir de volta. Tudo indo muito bem, até que a Perséfone foi crescendo, inclusive ela se transforma em Perséfone, o nome dela quando criança é Coré. Mas aí ela vai crescendo e quando ela tá ali mais ou menos na adolescência, ela vai se aventurando cada vez mais. Então, né, como criança ela experimenta muitas coisas, mas sempre pertinho da mãe. E quando adolescente ela começa a ir um pouco mais longe, a passear um pouco mais longe. E num desses passeios, ela vai observar um jardim que existe ali, um jardim muito bonito, muito florido, mas que tinha uma flor meio estranha, assim, uma flor diferentona. E a Perséfone, ela é essa menina que gosta de experimentar tudo. Ela tá na flor da experimentação, né? Então ela se interessa por aquela flor ali e ela começa a observar toda a planta. Então ela vai descendo os olhos assim pela flor, que é bem diferente, não é uma flor comum, uma flor que ela nunca tinha visto. E ela vai descendo pelo caule até chegar onde a flor está plantada. E quando ela olha lá para baixo, um buraco se abre. E várias mãozinhas começam a suplicar pela Perséfone. As mãozinhas pequenininhas lá dentro daquele buraco ficam, né, chamando a Perséfone para entrar ali, pedindo ajuda. Me ajude, nos ajude. Estamos aqui presos. Estamos aqui presas. E a Perséfone, que é, além de uma grande aventureira, ela é muito boa, né? Ela tem toda aquela inocência, aquela pureza, aquela vontade ela nutre de volta, né? Todo mundo que ela encontra, resolve dar a mão para aquelas mãozinhas lá. E quando ela faz isso, ela é sugada para dentro do buraco. E o buraco se fecha. O buraco se fecha e Perséfone desaparece da face da terra, sem deixar nenhum rastro. Não tem nenhuma evidência ali perto daquela planta de que a Perséfone passou por ali. Então, o tempo vai passando e a Perséfone não volta para casa, não volta para casa. E a Deméter começa a ficar preocupada, cadê a minha filha? E onde está a minha filha, onde está Perséfone? E ela começa a procurar, né? Começa a falar com todo mundo, começa a procurar pelos arredores, vai nos lugares que a Perséfone normalmente ia, vai nos lugares que a Perséfone nunca citou que ia e nada de encontrar a Perséfone. O que vai acontecendo com a Deméter durante esse tempo? Ela vai ficando super deprimida, porque ela para de receber aquela nutrição que ela recebia através dos olhos da Perséfone. Fora a tristeza da separação da filha, né? Então ela vai ficando deprimida e isso vai se refletindo em toda a natureza. Ela vai ficando ressecada, as folhas, né, vão começando a cair das árvores, vai começando a ficar tudo sem cor, tudo sem brilho, tudo desidratado e tudo vai morrendo. Tudo vai morrendo, porque a Deméter, ela entra numa depressão profunda. Então ela fica árida. Muitos disseram, Deméter não é mais fértil, Deméter agora é frígida.
Deméter perdeu o brilho. Deméter não nutre mais. Deméter agora é só uma mulher ali. Não é mais aquela deusa criadora. Ela é só uma mulher jogada na tristeza. Só que todo mundo ficou muito desesperado, porque perceberam essa conexão da Deméter com a vida. Então, né, a sobrevivência, a continuidade de tudo estava nas mãos de Deméter. E as pessoas então resolveram tentar ajudar de alguma maneira. Os outros deuses e as outras deusas também entraram ali, né, nessa seara de vamos resolver essa questão. A primeira deusa que se candidatou a ir falar com Deméter foi a deusa Balbo, que era a deusa da obscenidade. Mas naquela época, obscenidade não significava o que significa para nós hoje. Obscenidade, Clarissa diz, era o que ficava, o que não era comumente praticado. Então eram consideradas as feiticeiras, os magos, eram considerados obscenos, porque estavam fora de cena. Isso que era o significado dessa palavra. Feiticeira e magia, feitiçaria, magia, em hebraico. Então ela era a deusa da obscenidade porque ela fazia coisas que outras pessoas não faziam, certo? E a Balba era uma deusa muito engraçada, né? Ela não tinha cabeça, ela só tinha peito e vulva. Ela era uma representante do sagrado feminino. E ela foi chegando e a Balba, ela era muito divertida. A Balba era uma deusa dos instintos, ela não tinha cabeça, ela só tinha essa parte do corpo. Então ela era totalmente instintiva, né? Ela foi chegando perto da Deméter, foi fazendo uma dancinha muito doida. E quando os olhos dela eram aqui no peito, né? E a boca era na vulva. E aí ela começa a contar uma piada para Deméter, uma piada desse tipo, uma piada obscena. E a Deméter fica olhando assim, mas tem uma hora que a coisa é tão engraçada que por um instante ela esquece aquela tristeza que ela tá passando. E ela dá uma risada. E o fato de ela dar essa risada tira ela daquele estado depressivo. Ela tira um pouco aquele foco que ela tem no problema, na perda, na dor, porque ela saiu daquele estado fisiológico e aí ela pode então começar a raciocinar novamente, ao invés de ficar só presa na dor, presa na lamentação. Então, as duas ficam ali confabulando, né? Onde estará Perséfone? Onde estará Perséfone? Mas a Balbo com esse jeitão, né? A Balbo sempre trazendo um pouco de lúdico para Deméter começar a raciocinar menos nessa coisa tão emocional, tão presa em si e olhar por uma outra perspectiva. Mas as duas não conseguem decifrar. Então, mais uma deusa se candidata a vir ali conversar agora com a Deméter e companhia da Balbo, porque a Balbo continua ali em companhia dela, dançando, fazendo uma piada, trazendo um pouco de alegria boba para Deméter, para que ela não fique naquele estado de tristeza, naquele estado de dor. Quem vem? A deusa Hécate. A deusa Hécate, uma deusa do mundo medial, né? Uma deusa que não tem um foco só. Digamos que a deusa Hécate, ela é alguém que sabe tudo de todos os mundos, que vê mais do que só uma coisa, como a Deméter, por exemplo, que só era esse foco de criação, de nutrição, de maternagem e da mãe da natureza. Então, a Hécate chega do alto da sua sabedoria, né? E a Deméter fala, ai Hécate, olha só, amiga, tô sem a Perséfone, tá tudo ficando ressecado. A Hécate fala, eu sei, né? Eu vim aqui para conversar contigo justamente sobre isso. Eu tô sabendo. E aí a Deméter pergunta, né? Onde será que tá a Perséfone? E a Hécate fala assim, amiga, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é onde está Perséfone. A pergunta é quem levou Perséfone? Quem roubou Perséfone de você? Quem roubou o brilho nos olhos, a alegria, a nutrição que a Perséfone trazia? Essa é a pergunta. E a Deméter fica, nossa, eu nunca tinha parado para pensar
que a Perséfone podia ter sido roubada. Eu só achei que ela tinha se perdido. Só achei que ela tinha desaparecido da minha vida. Aquele espírito que brinca, que experimenta, que vivencia coisas, que se aventura. Eu só achei que a Perséfone tinha se perdido da minha vida. E aí Hecate falou, muito ingênua, né, Deméter? Muito ingênua. Quem roubou Perséfone de você? Quem levou Perséfone para longe de você? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E aí as três ficam ali, né? Confabulando, numa conversa. Quem será que pode ter roubado a Perséfone? A Hecate, que é essa deusa que tá ligada em tudo, porque ela é medial, ela vai lá no escuro e depois vem aqui na luz. Ela fala assim, eu sei quem pode ter essa resposta. O deus Hélio, o deus Sol. Porque do Sol nada se esconde. O Sol tudo vê. Então foi essa história que eu contei no workshop de câncer, tá? Qual é o exercício que você pode fazer? Analisa, né? Ouve a história, desenha a cena que ficou mais marcada para você. Analisa sobre os aspectos de que todos os personagens são partes de mim. Então, quem é a Deméter em mim? Como que a Deméter, que é essa mãe criadora, nutridora e acolhedora, se manifesta na minha vida? Quem é a Perséfone em mim? Quem é essa que tem esse espírito aventureiro, essa disposição para experimentar coisas, essa brincadeira, essa leveza, tá? Sem esse foco no resultado. Quem é a Perséfone em mim? Onde que ela se manifesta? Será que a Perséfone em mim está perdida? E aí a minha Deméter pensa que está infértil? Então observe isso, observe quem é a Balbo na sua vida. Balbo que te ajuda a dançar, que te ajuda a rir, que não tem compromisso com nada, que é uma cena não praticada tão comumente na sua vida, mas que te dá esse prazer, esse bem-estar. Como é que Balbo se manifesta na sua vida? E quem é Hecate na sua vida? Essa sábia, essa que olha e vê além do que se vê, que consegue ver no escuro e no claro. Então, como é que a Hecate se manifesta na sua vida? Você tem 4 personagens principais aqui para observar e tem algumas outras perguntas para fazer, né? Quem leva a Perséfone para longe de mim? Quem rouba? E quando eu tô falando quem, gente, eu não tô falando assim uma pessoa ou um grupo de pessoas. São quais situações em que eu deixo esse meu espírito aventureiro de lado, que eu perco o brilho nos olhos, que eu perco essa vontade de experimentar coisas, porque isso é a base da nossa vida criativa, né? Experimentar coisas novas, fazer coisas, tá? Então, essa é a história que a gente trabalhou junto ao arquétipo do signo de Câncer, porque o signo de Câncer, como eu falei ontem para vocês, tem essa figura, né, da maternidade, do acolhimento e também tem essa figura de uma vez que eu não tenho mais esse espírito brincalhão e alegre e de aventura, ficar naquele estado depressivo que a Deméter fica. Então a gente trouxe essa história para que durante o mês do signo de Câncer as pessoas pudessem elaborar e desenvolver e encontrar suas Balbos, encontrar suas Hécates, fazer as perguntas certas. E a história termina com a visita ao deus Sol, que é o deus Hélio. Então a gente termina a história aqui porque o signo de Leão é regido pelo Sol. O planeta regente não é um planeta, é o Sol, é o próprio Sol. Então por isso que a gente partiu a história em 2 partes. A partir de agora, elas vão lá bater um papo com o Deus Sol, com Hélio, e vão descobrir determinadas coisas. Essa segunda parte da história eu vou contar no workshop de Leão, que vai ser no sábado, tá bom? Então, conforme prometido, atendendo a pedidos, tá aqui a história, primeira parte. Segunda parte vem no sábado. Falando um pouquinho sobre o arquétipo, o último arquétipo que a gente tinha selecionado sobre o signo de Câncer, é o 3 de copas ou o 3 de cálices. Eu quero mostrar aqui a imagem da carta, ó. Observa como aqui a gente pode até ver
3 figuras bem específicas. Nós temos essa menina, que poderia ser inclusive a representante da Perséfone, que seria a donzela em nós. O que é uma donzela em mim? Eu já tenho 46 anos, como assim donzela, Vilca? Cheia das experiências aí, ó, quilômetros rodada, né? A donzela em mim é esse espírito aventureiro, esse desejo pelas coisas novas, é essa que não desiste, que está sempre tentando algo, que está sempre em busca de, com aquela inocência ou com aquela pureza da criança, experimentar algo, viver algo. Viver o dia pode ser tão simples quanto viver o dia de hoje, perguntando-me, né, que aventuras me esperam hoje, quanto algo totalmente novo que eu vou me aventurar a fazer, como eu falei pra vocês, que quando eu tinha 40 anos eu resolvi que eu ia ser baterista e eu fui experimentar isso sem antes nunca ter tocado. Então, essa é a donzela em nós, independentemente de idade, tá? A outra parte da tríade é a mãe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. A mãe é essa que tá gravidinha aqui, certo? E aqui na história que eu contei pra vocês, ela é a própria Deméter. É essa que concebe, tá? Conceber pode ser filho biológico ou ideia qualquer, gesta durante um período dentro de si a ideia ou o filho e depois dá à luz. E depois de dar à luz, cuida, protege, nutre até que o seu produto, resultado ou filho possa sobreviver no mundo sozinho, siga a sua vida, né? Siga o seu fluxo de vida. Então, esse seria um segundo arquétipo também que tá ligado com 3 de copas, que é da mãe, e que a gente viu na história aqui, que é a Deméter, né? E a terceira aqui, ó, essa aqui, que tem o cabelo grisalho, é a anciã, é o arquétipo da anciã. E aqui na história que eu acabei de contar pra vocês, ela tá representada por 2 deusas, a deusa Balbo e a deusa Hecate. A anciã é aquela parte de nós que sabe coisas mesmo que não tenham sido ditas, mesmo que não estava escrito, que sente, que ouve uma voz de um sussurro, né? Tem uma mulher que eu acompanho que ela fala assim: eu ouço o sopro de Deus. E aí ela escuta, né? Ela diz que durante ela tem um editor da meia-noite, que é quando ela tá dormindo já e chega uma ideia ali para ela e ela é obrigada a acordar e escrever para não esquecer. Então, essa que ouve, que vê além do que está sendo mostrado, que saca coisas, que faz as perguntas e faz perguntas outras diferentes, não só as óbvias, tá? Essa que leva a gente a praticar estados alterados de consciência, como a Balbo faz com a Deméter. Então, a Deméter tá presa ali numa depressão, numa tristeza, numa perda, numa dor. Quem é que dentro de mim, o que é a atividade que eu pratico que me tira desse estado de consciência e me leva para um outro que é mais leve, um outro que é mais livre, um outro que não é tão focado em uma coisa específica, mas mais amplo. Então, essa seria a nossa parte anciã, que pratica essas atividades, mesmo que elas não tenham propósito algum, como dar risada de uma piada, e que ajuda a gente a fazer as perguntas mais bem elaboradas para poder receber as respostas. Enquanto a Deméter está apenas procurando por Perséfone, onde está Perséfone, ela não encontra. Quando ela começa a pensar quem levou Perséfone, talvez seja uma pergunta anterior para depois encontrar a Perséfone. Primeiro eu preciso fazer essa pergunta, quem levou, para daí entender onde seria o possível local em que Perséfone está, certo? Então, gente, isso que eram os arquétipos que eu queria trazer. E essas 3, né, representam, então, esses ciclos que a gente tem. Eu posso estar com as 3 hoje? Posso, mas eu também posso estar só com uma. Isso vai acontecendo, vai vindo em mim, vai se manifestando em mim, né, esses arquétipos, de acordo com o que eu tô vivendo e de acordo com o que eu permito que exista na minha vida. Então, às vezes a gente fica tão responsável que a gente deixa a Perséfone de lado, a gente deixa a Hecate de lado, a Balbo de lado, fica só a Deméter. Mas o que acontece quando Deméter fica sem Perséfone? Ressecamento, desidratação, tudo aquilo toda a morte, depressão, tristeza, né? É isso que acontece, tá?
As emoções mais íntimas não deveriam ficar ocultas. Sorrir, dançar, chorar, cantar, rir. Libere suas emoções a cada respiração. Viva com espontaneidade. Não se esqueça jamais de ser você mesma, donzela, mãe ou anciã. Diz aqui o livrinho do tarô, né? Que é dessa cartinha. Ok? Então, gente, isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o arquétipo ainda ligado no signo de Câncer. Amanhã nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre os arquétipos do signo de Leão, tá? Então a gente vai ter aí essa questão do Sol e o que mais que representa essa outra energia. Veja, nós estávamos numa energia totalmente emocional e para dentro, que é essa canceriana, e agora a gente vai para uma energia totalmente de ação e para fora, ok? Beijos então, gente, até amanhã no nosso próximo check-in. Tchau, tchau!